Bom dia, comunidade. Graça e paz seja com vocês todos. Devido a alguns probleminhas técnicos aqui, nós atrasamos, então já imediatamente pedimos o nosso perdão. E eu gostaria de convidar você neste momento, a sintonizar, tá? Já abrindo a sua Bíblia aí na carta de Romanos, no capítulo 3. Hoje o nosso apresentador, será o nosso irmão Adão, que está aqui nos bastidores, juntamente com a nossa irmã Cíntia, tá? Já até quero convidá-lo, por favor, irmão Adão, venha assumir aqui o seu lugar, viu? Tem que falar com voz bem forte para o som não sair abafado, tá bom? Fica à vontade. É com ele, viu, gente? Deus abençoe. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, a graça de Deus, E mais uma vez aqui com vocês, nessa live aí abençoada, necessária, para a gente nos distanciar do ritmo. E vamos entrar, eu vou procurar não me delongar, mas a palavra vai ser dita. E estamos hoje com o capítulo 3 de Romanos. E quero dizer para vocês que o Paulo, bem como em toda a carta aos Romanos, e nesse capítulo 3, que é o que eu vou procurar explanar, eu quero dizer para vocês que Paulo não refresca. Quem conhece Paulo sabe que Paulo, ele enfia o dedo na ferida e torce até chegar no osso. Você tem que ter humildade para aceitar essas palavras, tem que ter fidelidade com Deus. São palavras que muitas vezes são duras, mas que são necessárias para a nossa construção espiritual e até a salvação. Então, no capítulo 3 aqui, Paulo tem três vertentes crucial no capítulo 3. O capítulo 3, ele arrasta um pouco do capítulo 2. Todos sabem, que sempre ocorre muitas vezes dessa forma na Bíblia. Um capítulo vem puxando um pouco do outro. Mas no 3, incisivamente, Paulo, três vertentes que Paulo aborda. Primeiro ponto, ele ressalta a situação do pecado na nossa vida. Ele ressalta a fidelidade e a justiça gloriosa de Deus. E depois, ele ressalta aí a justiça através da misericórdia de Deus e através da fidelidade de Deus. Porque muitas são as justiças de Deus. Se nós formos falar todas as justiças de Deus, nós ficaríamos velhinhos aqui falando. Porque são tantas. Mas para nós é muito assim, sensível, notável a justiça de Deus através a fidelidade de Deus, a justiça através da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, até mesmo da repreensão de Deus em nossas vidas. Uma coisa que o pastor Gerson falou ontem, na live de ontem, que eu vou arrastar um pouco para esse capítulo, como disse para vocês, que arrasta um pouco do outro, a situação de nós se a ira de Deus em decorrência de nosso pecado, e muitas vezes o fato de nós sermos escravos de Deus, Aí eu vou mostrar para vocês hoje que Deus também se fez escravo do homem. Aí você vai coçar a cabeça, mas Deus escravo do homem? O que o pastor falou ontem? Nós devemos ser escravos de Deus pelo amor, com amor, porque vai ser bom para nós. Melhor que ser escravo do diabo, da maldade do homem.
Então que caiamos, como diz Davi, que caia eu na justiça de Deus, porque Ele é justo em julgar, em amar. Então, Deus também, de certo modo, Ele se coloca escravo do homem, mas não escravo porque Ele precisa de nós. Ele se coloca escravo do homem não porque Ele necessita para aumentar a sua glória, porque Deus, Ele é a própria glória. Deus não precisa de nada para ter glória. Deus já é a própria glória. Isso que temos que frisar bem. Mas Ele se coloca escravo do homem também por causa do amor. Isso aqui é lindo em Deus. O amor que Ele tem. E geralmente quando eu vou falar sobre Deus, maioria das vezes, eu gosto de voltar lá. Eu sempre volto lá no Éden. Algumas igrejas já viu pregar umas 2 vezes aí. Eu sempre falo do Éden. Mas porque começou tudo lá. O que acontece? Vamos falar do pecado. Né? O pecado, ele foi colocado. Ele entrou na vida do homem através de Adão. Bem, sim. Mas foi o diabo que colocou o pecado no mundo. Porque ele induziu Adão e Eva. O que Adão faz? No seu livre-arbítrio que tinha, ele aceitou. O que acontece? O que Deus faz? Aí que começa uma coisa que Paulo colocou aqui que me deixou... É emblemático Paulo, né, gente? Apóstolo Paulo, ele abre um debate, onde ele mesmo faz a pergunta e onde ele mesmo responde no capítulo 3. Ele colocou uma coisa interessante aqui, lá no versículo 5, gente. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, o que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana, assim está dizendo Paulo. Quando Paulo fala isso, quer dizer assim, mas o pecado faz a glória de Deus aumentar? Paulo vai explicar na frente, né? Por que a glória de Deus ressalta diante do nosso pecado? Porque Deus manifesta aí uma nobreza que Deus tem, uma grandeza que Deus tem, que é de perdoar. Perdoar o seu pecado. Não é verdade? Isso é uma grandeza, perdoar é uma grandeza, é uma nobreza que a humanidade ainda não descobriu. A grandeza disso, que é perdoar. Você perdoar o seu irmão, você perdoar algo que alguém te fez, você perdoar a si mesmo. Tem gente que não se perdoa. Você perdoar o passado ruim que você teve e tocar a vida com o coração puro. Então Deus tem essa grandeza. E essa grandeza foi manifesta lá no Éden. Olha que maravilha. Deus já decepcionou o diabo. Aqui é que eu estou lembrando que de ocasiões assim, fortes, né? No Éden, no dilúvio, na ressurreição de Cristo, Deus decepcionou o diabo. E vai decepcionar ele a última vez, seguida da destruição dele, que é no juízo final. Nós sabemos disso, que o diabo será destruído. Mas, o que acontece no Éden? A decepção que o diabo teve no Éden. Vou te falar por quê. Quando o diabo induz Adão ao pecado e Adão peca, o que o diabo pensou? Ele vibrou. Ele pensou, agora Deus vai destruir o homem. Conseguir estragar a obra de Deus. O diabo deve ter pensado nisso, com certeza. Que a função dele é essa, é destruir, é atrapalhar a obra. É frustrar os planos de Deus. Mas a glória de Deus, ela é maior. Nada pode deter a mão de Deus. Isso que me conforta. Isso que me conforta.
que Deus faz? Quando o diabo achou que Deus ia destruir Adão e Eva, o que Deus faz? Deus manifesta a sua grandeza, sua gloriosa, sua fidelidade com a sua obra. Deus não destrói Adão. Deus, com nobreza, com o amor que ele tinha, ele perdoa Adão, dá o corretivo na Adão. Ele perde algumas vantagens, muitas, né? Quase todas, mas ainda carrega o amor de Deus com ele. É nesse dia que eu quero frisar para vocês que Deus se tornou escravo. Deus se fez, né, escravo do homem a partir desse dia. Porque Deus podia ter destruído. Não, aqui não deu certo, vou destruir. É o que o diabo queria. Mas quando Deus não destrói Adão, quando ele decide manter o homem, Deus já estava mostrando ali que ele já era escravo do homem através do amor. Ele pegou amor pelo homem. Ele não destruiu o homem. Mas é uma escravidão que Deus ele se coloca assim, né? É onde o pastor falou ontem. Se Deus fez isso, faça você também. Se coloque escravo diante de Deus, no amor, na servidão mesmo. Porque Deus também se tornou servo do homem. O que se faz para Deus? Deus não precisa de nós para nada praticamente. Deus não precisa do homem para ter glória, para coexistir. Mas nós precisamos dele o tempo todo, desde que nascemos até o final dos tempos e por toda a eternidade. Nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa do homem, mas Deus ainda assim se coloca um pouco escravo do homem ali, né? E servo do homem, porque Deus te serve todo dia. Deus te dá o sol, Deus te dá o alimento, Deus te dá amor, Deus te dá a bênção. Então, ele é servo, mais servo nosso do que nós dele. Muitas vezes nós somos infiéis. E Paulo fala aqui, no capítulo 3, da infidelidade do homem com Deus. Paulo ressalta no capítulo 3 que Deus, ele é fiel todo o tempo. Não há erro em Deus e no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no homem há injustiça, há infidelidade. Você, nós podemos ser fiéis até por um período de tempo. Mas vai ter um outro período que nós vamos cair na infidelidade. Mas Deus não. Deus nunca tem esse corte. Deus é fiel, justo o tempo todo, continuamente e por toda a eternidade. E desde a eternidade, em eternidade. Você vê a diferença? Onde Paulo coloca que o homem é justo. Mas Deus é justo e fiel o tempo todo. Então, como eu disse a vocês, Paulo coloca aqui, né, que a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus. Então, começou no Éden. Deus já manifestou lá sua grandeza gloriosa de nos perdoar. Deus já se coloca aí como o nosso libertador, o nosso redentor. E aonde entra, gente? Onde entra aí a fidelidade de Deus. Deus é justo e fiel em cumprir todas as suas promessas. Ele já cumpriu muitas e muitas e muitas e vai continuar cumprindo até o terrível dia grande do Senhor. Paulo, a gente lê a carta dos Romanos aqui principalmente, a gente nota que Paulo, ele tinha um problema com os judeus. Os judeus que não eram ainda, que tinham aceitado a Cristo, eles combatiam muito Paulo, diretamente. E aqueles que aceitaram Jesus como Messias, eles combatiam com Paulo a respeito da lei. O que acontece? Os judeus que aceitavam Jesus naquela época, eles queriam trazer junto a lei.
os judeus acreditavam, eles colocavam para eles pontos da lei como referencial para a salvação da vida, da alma deles. E é isso que Paulo debatia com eles, tentava passar para eles que não era mais pela lei a salvação. Não era mais pela lei. Porque se o homem salvar pela lei, a lei de Moisés, simplesmente o homem estará sendo salvo pelas obras das mãos. Aí Paulo passava para eles, tentava passar e pôr na cabeça deles que a partir do momento que Jesus ele vence a morte, ele se coloca como nosso Redentor e Salvador. Paulo está dizendo para eles que não é mais a lei que nos salvaria. A lei, ela é boa. Paulo passava isso para eles, que a lei é boa. A lei não, Jesus não aboliu a lei na sua essência, porque a lei, Deus não muda a sua lei. Mas ele quis passar para as pessoas, para os judeus, principalmente combatia, que a salvação, a partir daquele momento, a partir de Jesus, seria pela misericórdia. Aí que entra, mais uma vez, Deus manifesta a sua grandeza em promover a salvação do homem pelo perdão, pela misericórdia. É Deus fazendo tudo. É isso que Paulo quer dizer, Deus é que faz tudo por você. Até a sua salvação, ela é promovida por Deus. Paulo tenta passar isso aqui. A sua salvação é promovida direto por Deus, não é por você. Porque, vamos lá aqui em Efésios, né, gente? Eu anotei aqui na cabeça, lá em Efésios, onde que eu pus aqui? Então vou achar aqui agora aqui. Mas lá em Efésios fala, gente, Paulo falando, que a salvação ela é uma graça de Deus. Não, Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 10. Que a salvação não é pela mão do homem, pelas obras, por suas obras. A salvação é pelo amor e a misericórdia de Deus, para que o homem não se glorie e não diga, eu me salvei, para que o homem fique arrogante e diga que a salvação é ele que conquistou. A salvação é uma graça de Deus em Cristo. É isso que Paulo tenta passar para os gentios da época e principalmente para os judeus que combatiam muito Paulo. Não é verdade? Aí Paulo, né, nesse sempre embate com os judeus ali, os recém-convertidos ali, e até aqueles que ainda não eram convertidos, Paulo abria esse embate com eles. Aí ele fala, se a minha injustiça ressalta a justiça de Deus, por que sou condenado? Paulo faz a pergunta, mas ele vai responder. Né? É pela graça de Deus, né? E pelo amor de Deus, é que nós somos salvos. Não é verdade? Aí, Paulo prevendo, sabendo o coração do homem através do Espírito Santo que, né, falava com Paulo, ele entendendo que o homem é malandramente de mente impura, o que é que muitos poderiam concluir? Então praticamos o mal para que nos venha, né? Para que nos sobrevenha o bem, não é verdade? Isso é lá no versículo, né? No versículo 8 da carta, do capítulo 3. Ele fala isso. Ele fala isso aí. Pratiquemos o mal, né? Para que nos sobreviva o bem. Então, se o homem malandramente poderia pensar isso, então podemos pecar. Porque se o pecado engrandeça a Deus, vamos pecar. Mas não é isso. Paulo diz também que na frente, que, né, continua dizendo no versículo, que quem procede assim, deliberadamente peca, a condenação é merecida. Olha, isso é forte.
Paulo, né, através do Espírito Santo, ele não abre a porta, abre a porteira para que você peque. Mesmo que o seu pecado seja uma condição até para manifestar o perdão de Deus, a glória de Deus, não é isso que Paulo fala. O pecado, como o pastor Gerson já comentou comigo umas vezes, nem pregações a gente ouve, o pecado tem que ser um deslize. Uma coisa que você quase inesperadamente pecou e cabe ainda diligentemente você pedir o perdão, arrepender-se. Porque o que João fala? João capítulo 1, versículo 9. O que João fala para nós? Se confessarmos nossos pecados, crermos em Jesus Cristo, Ele é fiel em nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha a outra fidelidade e misericórdia de Deus, justiça de Deus. Porque a misericórdia, o perdão, faz parte da justiça de Deus. Você viu como é que manifesta a glória de Deus para você, a justiça de Deus? Através do perdão. Você pecou, você reconhece, o arrependimento vem lá do coração, tem que vir do coração. Deus sabe o seu coração. Não adianta você tentar enganar a Deus. Ele vai com essa promessa aqui, Ele é fiel nessa promessa, fiel em te perdoar e julgar no vale do esquecimento todos os pecados. Então vocês entendem como é forte isso, a fidelidade de Deus, que ela é o tempo todo. Não é igual o homem que escolhe quem perdoar, escolhe a hora de perdoar, não sabe quando vai perdoar, mas Deus perdoa tudo, desde que venha realmente do arrependimento sincero, lá do seu coração, com o propósito de não repetir novamente, não colocar aquele pecado, aquela falha, aquela injustiça na sua vida, daquele momento para frente. Não é verdade? Então, gente, os judeus, eu estava falando dos judeus aqui, que muitas vezes o Paulo tinha aquele embate com os judeus ali, que muitos judeus convertiam, mas queriam trazer pontos da lei, né? E Paulo falando para eles que não é mais a lei que é a salvação, não é mais aqueles detalhes da lei. Por quê? Se você salvar pela lei, você seria se você for observar só a lei de Moisés, você seria um legalista, né? Então o que Paulo fala? Que não é mais aquela coisa legalista, tipo um código mais. Ali tem se observado, né? Muita coisa ali, praticamente, não, tudo, né? Mas Jesus traz o perdão. Porque Deus via que pela lei o homem não tinha condição de salvar. A lei é dura. E o homem é falho, o homem é fraco, o homem é desleal, o homem é infiel. Então Deus viu que pela lei não tinha condições. Aí Deus manifesta sua glória trazendo Jesus. E onde eu quero falar para vocês um recado, um chamado, que muitas pessoas hoje converte, fala, que conversão pelo significado, gente, converter mesmo. Você passar de um estado definitivo para outro. O outro que Deus quer, o outro que Jesus quer de você. Mas tem muitas pessoas que fazem como aqueles judeus de antigamente. Vêm de um mundo mundano, falam que aceitaram Jesus, mas vêm com muitas coisas do passado, vêm trazendo pecados do passado, falhas do passado, para dentro da vida que é cristã, que ele está dizendo que é cristã, e quer seguir a Jesus Cristo condicionalmente. Ele quer se falar que é cristão, quer ser cristão, mas quer continuar praticando ações pecaminosas, delituosas,
infiéis do passado. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Convertam de verdade. Aceitam Jesus, não de falar. Aceitem Jesus lá dentro do seu coração. Põe o Evangelho dentro do seu coração. Aí você poderá dizer que é um convertido de verdade. Não faça como os judeus faziam, que convertiam, mas queriam trazer a lei junto. O embate de Paulo com os judeus era muito nisso. Olha, você vê, eles queriam que os judeus estavam exigindo que os novos convertidos passassem pela circuncidação. Que absurdo! Com isso aí, eles já estavam tirando a glória de Deus. Eles já estavam afastando a graça de Deus, o amor de Deus através do perdão, da graça, e queriam trazer aquela lei para dentro do Evangelho, falando que as pessoas teriam que circuncidar para ter direito à salvação, para ser mesmo convertido, e onde Paulo batia até na tecla que não, a lei ficou para trás. Agora é outra época, agora é outro tempo, é o tempo da graça, é o tempo do perdão, mas é o tempo também de se entregar, de buscar. É isso que eu quero falar para você hoje, que aceita Cristo, que veio para o mundo de Cristo, o Evangelho de Cristo. Converta de verdade. Não traga coisas do passado como os judeus queriam trazer a lei para dentro do Evangelho. Não traga hoje, você cristão que converte, hábitos do passado da sua vida. Coisas que você fazia, você quer continuar fazendo. Se você faz isso, meu amigo, você é como esses judeus que faziam isso e você não converteu. Você ainda não abraçou o Evangelho da sua vida. Então procure se informar, leia o Evangelho, busque a palavra de Deus, busque a presença de Deus, para que o Espírito Santo fale com você, te instrua e te convença de que você é um pecador, de que você precisa de Deus, de que você não vence sem Deus e que Deus, Ele ama você. Então, gente, basicamente, esses são os pontos que eu queria ressaltar assim na carta de Paulo. E dizer que, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha deixado para trás aqui. Mas não. É isso que eu queria dizer mesmo. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que não tenha demorado, E já peço aqui que Deus os abençoe a todos poderosamente, que a graça de Deus, a salvação de Cristo Jesus e a santa orientação do Espírito Santo esteja na vida de todos vocês. Que vocês temam a Deus e sabem que Ele é justo. Ele é justo em nos perdoar, mas também Ele vai ser justo em nos julgar. Ele nos julga hoje e no terrível grande dia do Senhor, Ele novamente, através de Cristo, nos julgará. Nada será deixado para trás. Nada. Aí você pode dizer que Deus está pegando pesado? Não. É porque é justiça de Deus. É justo que Ele nos julgue também segundo as nossas má atitudes, segundo as nossas má obras. Então Ele também será justo esse dia. E resumindo, Deus é justo e bom o tempo todo. Deus abençoe vocês. Amém? Te abençoe, varão. Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, tá? As palavras do nosso irmão Adão, ele foi muito bem, graças a Deus, nos orientando através da palavra do Senhor. E eu só queria acrescentar um fato em tudo que ele disse.
apenas uma observação para que nós, essa última fala dele aqui mexeu comigo. É por isso que eu estou falando isso aqui, eu não ia falar nada. Quando ele citou que nós precisamos nos converter verdadeiramente, que é aqui, e não apenas de palavras, ele me fez lembrar do versículo 23 do capítulo 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando se fala de destituição, é alguém que já teve e que perdeu. E ele citou Adão, ele foi lá no Éden. Então, lá nós tínhamos a glória de Deus, em Adão. O pecado fez isso, arrancou, roubou, destituiu, tirou aquilo que era nosso. E quando ele citou que a conversão verdadeira é a restituição da glória de Deus em nós, o que outrora havíamos perdido, através da genuína conversão, nós também trazemos com isto a restituição da glória de Deus em nós. E é tudo que o diabo não quer. Por isso que é preciso se converter. Então creia, porque nós podemos confiar em Deus plenamente. Porque Deus é justo, como ele também disse. Nós precisamos entender que a culpa, porque todos são culpados do pecado. Ninguém é isento do pecado. Então eu não posso te acusar, nem você me acusar. Mas em Jesus Cristo, através da genuína conversão, nós somos livres. Então nós somos livres. Através da genuína conversão. E para finalizar, a graça de Deus, ela nos livra de todos os pecados. Então é preciso você entender isso. Ele disse, e eu repito, quando você se converte, quando você se arrepende, então os nossos pecados são lançados pelo próprio Deus no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Olha a participação aqui agora é dúvida, tá? Aqui, ó. Vamos fazer assim. Aí. Por favor, vai lá. Ore por nós. Pode? Então vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor com um coração alegre e grato, porque em primeiro lugar o Senhor nos presenteou com esse dia maravilhoso, Pai. Nos agradecemos, nos alegramos e te agradecemos por isso. Também agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Adão, que se prontificou, que se preparou, meu Deus, para falar da tua palavra, que o Senhor possa usá-lo, capacitá-lo ainda mais, que o Senhor possa guardá-lo, livrá-lo juntamente com a sua esposa, meu Deus, e a este que está aqui nos assistindo pela primeira ou todas as lives que nós fizemos, ainda que seja a primeira vez, que o Senhor possa abençoá-lo. Pai, que o Senhor possa continuar conosco, nos livrando de todo mal, e que nosso dia seja na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.